esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Timeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo, foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Havia um cego Bartimeu, sentado à beira do caminho em Jericó. Era pouco que ele tinha, mas era certo que queria o encontro com o mestre Galileu. Tal ao cego Bartimeu, deixo o meu manto, enxugo o pranto, aqui estou eu. Confesso, quase recuei quando longe escutei. Coragem, ele te chama. Faça-me crer que há razões para lutar. Faça-me ver que há caminhos a trilhar. Faça-me ter a esperança de vencer. Faça-me crer. Havia um cego Bartimeu. Filhos queridos, a liturgia de hoje tem um propósito de dizer a todos os cristãos: é preciso deixar que a luz de Deus brilhe em nós. É preciso encontrar o Jesus como luz para os nossos olhos e direcionamento para os nossos passos. Compreenderam? A própria cura do cego Bartimeu. A primeira leitura de Jeremias tem este propósito: dizer que a humanidade e todo ser humano é chamado a encontrar Jesus, luz para os nossos olhos e, consequentemente, tendo luz, sabendo para onde ir, ter forças para caminhar. A primeira leitura vem neste propósito. Qual é o profeta?
Jeremias, o homem das lamentações. Jeremias, o chorão. São poucos os textos de Jeremias que são de alegria, vamos dizer assim, de esperança sempre. Mas de modo particular, esse texto fala isso: alegrem-se, alegrem-se, porque o Senhor irá salvar o resto de Israel. Mas não é uma visão muito bonita. Quem quiser pode olhar no aplicativo da obra Evangelizar é Preciso. Eu costumo incentivar, mesmo, não sei quem acompanha o programa de rádio, quem acompanha? Eu sempre peço, pega a tua Bíblia. Nós estamos vendo o Tiago, é cada chapuletada, né? Eita peste! Quando eu penso que já foi, vem outra. A palavra de Deus é assim, a gente pensa que a palavra de Deus é só consolação. Não. Às vezes consolação, na grande maioria exortação. E assim é a leitura. Por que o Senhor disse que não é uma visão muito bonita? Nós estamos falando de um Jeremias que está vendo que o povo estava no exílio e será conduzido da cidade de Nínive pelos persas, e esse povo voltará para Jerusalém. Mas o resto de Israel, primeiro, não são os primeiros, não foram aqueles que foram levados, são 100 anos. Uma pessoa não dura 100 anos, já é a geração, já são os filhos e os netos. Mas ele descreve como sendo aleijados, cegos, mulheres grávidas e parturientes. O que é parturientes? Mulher perto de dar à luz. Agora para pensar um pouquinho. Como que, imagina, uma viagem longa, feita por um grupo de cegos, aleijados, mulheres grávidas e parturientes. Não vai longe, né? Não vai, vamos ser sinceros. Vai caminhar um pouco e vai começar a cansar. Impressionante, desculpa, eu até ri, porque quando eu fiz a minha Lexio Divina, me chamou a atenção isso. Mas veja, mesmo estes que são excluídos, que humanamente falando não têm forças, Jeremias diz algo impressionante: Deus caminhará com estes aleijados, Deus caminhará com estes cegos, Deus caminhará com essas mulheres grávidas. Gente, não tem pessoa mais necessitada de Deus do que estes. Não tem pessoa ou pessoas com maior dificuldade do que estas. E mesmo estas, Jeremias está dizendo: vocês vão conseguir. Por que vocês vão conseguir? Porque Deus caminhará com vocês. Então é esperança, é algo maravilhoso. Deus que vai conduzi-los, e eles chegarão ao seu destino. Por quê? Por que vão chegar ao destino? Isso é importante, porque Deus estará com eles. Grave isso. O Evangelho vai na mesma temática. Jesus, quem acompanhou os últimos domingos, evangelhos difíceis, pesados, Jesus agora já está decididamente, nós estamos no capítulo 10 de Marcos, já está subindo para Jerusalém. Então ele saiu da Galileia, ele saiu lá de Cafarnaum, passou pelo Rio Jordão, e agora ele está em que cidade? Por favor. Curitiba? Jericó. Roma? Jericó. Então faltam 30 quilômetros para Jesus chegar em Jerusalém. 30.
Jesus está em Jericó, a cidade mais antiga do mundo. Mas não esqueçam, Jericó, para os judeus, eles imaginavam assim, que quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, quando houve a queda de Adão e Eva, que eles perderam os dons preternaturais, quando eles foram afastados pela desobediência, eles foram para onde? Jericó. Então Jericó também tem essa teologia, essa espiritualidade, o lugar onde mostra os homens, as mulheres, que desobedeceram a Deus e portanto perderam a intimidade com Deus. É nesse lugar. E veja, neste lugar, então Bartimeu simboliza, significa, prefigura todo ser humano que precisa encontrar Jesus, respondendo aos que talvez me perguntariam, mas não o fazem por não terem microfone agora. Então, o Senhor está dizendo que não houve essa cura de Bartimeu? Sim, houve a cura deste Bartimeu. Houve o milagre? Houve o milagre. Mas o milagre quer significar mais. Ou você acha que não havia outros cegos em Jericó? Por que Jesus curou esse? Porque Ele queria mostrar, Ele queria dar um sentido maior. Veja, a primeira leitura fala de cegos, coxos. Aqui de novo aparece um cego. Jesus saiu de Jericó rumo a Jerusalém. Uma grande multidão estava com Ele. E lá havia o filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, sentado à beira do caminho. Por que esses detalhes? O ser humano, quando não perde o objetivo da vida, o ser humano quando perde o horizonte, o ser humano, e quando eu estou falando do ser humano somos nós, tá? Não estou falando de terceiros. Quando se perde essa noção do que se quer, do que se busca, do que anseia, o que acontece? Ele fica cego, cego de raiva, cego de ganância, cego de desejos, cego de paixões, cego de orgulho, cego. Esta é a cegueira. E esta condição o coloca à beira do caminho como mendicantes. O que é ser mendigo? É viver da esmola dos outros, é viver da esmola do que lhe dão, viver da esmola de atenção, viver da esmola de dinheiro. Não importa se você for rico, se for um ganancioso, qualquer moeda é um conforto, porque acumula. Mendigo, aqui, sentado à beira do caminho, é uma pessoa mendigando amor. Ah, meu Deus, quanta gente mendigando amor, cego e mendigando amor, cego e mendigando atenção, cego e mendigando à beira do caminho, que quer dizer coxo. Não literalmente, mas não tem forças para caminhar. Ou melhor, não sabe para onde caminhar. É horrível, meus irmãos. Não sei se já te aconteceu alguma vez na vida que você se sentiu assim. Eu não sei para onde seguir. E eu estou tão cego. E aqui cegueira, acredite, o mundo cega, paixões cegam, avareza cega, que não sabe para onde ir. E eu te pergunto, a humanidade está mais ou menos assim.
cega, mendiga, à beira do caminho, vivendo de o que dá, sem dignidade, sem perspectiva. Mas alguém lhe falou de Jesus. O homem decaído de Jericó, o homem que perdeu a intimidade com Deus, alguém lhe falou de Jesus. E isso provocou neste homem, provocou neste Bartimeu uma esperança. Sim, meus irmãos, às vezes o ouvir falar de Jesus, e esse homem percebeu que Jesus seria a última tacada da sua vida. Alguma coisa mexeu na vida dele, e ele tomou uma decisão: eu não quero ser mais mendigo, eu não quero mais ser cego, eu não quero viver de favor, eu não quero viver na penúria. E ele, alguma coisa provocou nele a vontade de gritar, a vontade de rezar. Aqui, meus irmãos, nas nossas mendicâncias, nas nossas cegueiras, que nós tenhamos essa disposição. Se hoje falamos do Dia Mundial das Missões, o que é a ação missionária, se não é falar de Jesus Cristo, para que a pessoa que se sinta cega e mendiga tenha vontade de encontrar Jesus? O que é ser missionário, se não tem este propósito? A própria missão da igreja, a própria missão dos cristãos. E ele gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Repita comigo: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Filhos queridos, muitos faziam com que ele calasse. Ora, às vezes existe dentro de nós essa vontade de encontrar Jesus. Muitos fazem com que queira calar. Os amigos de bar, as más companhias, aqueles que preferem nos ter como reféns, reféns do nosso amor, do amor. Pessoas que querem que não mexemos, não saiamos da situação. É bom que fiquemos como coitadinhos, é bom que se fique como um mendigo à beira do caminho. Mas ele insistiu. Repitam: filho de Davi, tende piedade de mim. Tende piedade de mim. A segunda vez ele reza, e o Senhor escuta. As nossas orações são escutadas por Deus. As nossas orações, as nossas preces, e aquelas que saem do fundo da nossa fragilidade, chegam aos céus. O Evangelho também quer dizer isso, que não importa onde o ser humano esteja, o Senhor resgata. Não importa se a pessoa se perdeu, o Senhor acolhe. Essa é a mensagem desse cego Bartimeu. É Jesus saindo de Jericó e indo para Jerusalém, e quer levá-lo junto. É impressionante que alguém disse: coragem, levanta, Jesus te chama. E estes precisamos ser nós. Sou eu e você. É a missão evangelizadora. Se foi preciso falar de Jesus para despertar no Bartimeu, no mendigo, no cego, a vontade de ver Jesus, nós também precisamos continuar o anúncio para dizer às pessoas: coragem. Nós temos que ser essa voz hoje, de estímulo, de incentivo. Não há outra voz. Fique quieto.
Mas dizer coragem para aqueles que estão no fundo do poço, às vezes você que tem alguém na família que é alcoolista, alguém que está na família que é drogadito, às vezes não dá vontade de dizer coragem, às vezes dá vontade de chega, não aguento mais. Às vezes quando você está com uma pessoa que é difícil lida, de um gênio terrível, de alguém que te ofendeu, dá vontade de dizer, dá um tempo, vai, vou te pôr na geladeira. Mas é aí que entra o ser cristão, coragem. Levanta-te, vem, Jesus te chama. Percebe o movimento contrário? Percebe o que o Senhor espera de nós? Não é só refletir hoje o Bartimeu, é aqueles que tentaram impedir o Bartimeu, e nós que somos chamados a levantar o Bartimeu. Levanta-se, Bartimeu. E é impressionante, porque um homem certamente desnutrido, certamente com um pano velho, com um cobertor entre as pernas para recolher as moedas que davam, deu um pulo. Não é comum. Por que Marcos conta isso? Para dizer que quando a pessoa se dispõe na nossa vida, na nossa vontade, há um salto da graça. A pessoa pode receber isso como dom, a ponto dela sentir uma força divina, que não a faz levantar capengando, a faz pular num salto qualitativo. Entenda isso, a graça de Deus. E aqui, por isso, sou também o servo Bartimeu, e somos chamados a pedir, Senhor, filho de Davi, tem de piedade de mim, eu quero dar um pulo qualitativo. Entendeu isso? Pena que eu não posso aprofundar mais. Jogou o manto, a única segurança que tinha, agora não tinha mais como voltar. Mas houve uma reação, porque quando ele chega perto de Jesus, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Parece que tudo foi uma catequese, e o Senhor está perguntando hoje para você e para mim: o que você quer que eu te faça? Eu não sei se ele esperava, Jesus não estava esperando isso, que ele fosse pedir: Judas, você que tem a nossa bolsa comum, seja generoso com ele com moedas de prata. Claro que Jesus não esperava isso, mas pode ser que ele pediria: o que quer que eu te faça? Você deu risada quando eu disse que talvez ele podia pedir dinheiro. Ué, e o Senhor dizendo: o que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero emprego, Senhor, eu quero casa própria, Senhor, eu quero trocar de carro, eu quero viajar, eu quero praia, eu quero férias, quer dinheiro. Olha a maioria das nossas preces, se não é pedir coisas materiais para Jesus. Então a pergunta de Jesus é muito forte: o que queres que eu te faça? Mas ele disse que eu veja. Ele entendeu que eu veja. Vai, tua fé te curou. O que você quer que o Senhor faça na tua vida hoje? O que você quer que Jesus faça na tua vida hoje? Tua fé te curou. Vai. No mesmo instante, ele recuperou a vista,
e seguia Jesus pelo caminho para Jerusalém. Começa uma outra história do Bartimeu. Eu já falei nas entrelinhas da homilia sobre o Dia Mundial das Missões, pelo menos em 2 aspectos. Ser missionário, de, meus irmãos, falarmos sim de Jesus, porque em algum momento, quem estiver à beira do caminho, lascado da vida, se lembrar de Jesus, talvez grite para o Senhor. E segundo, essa voz, essa presença, se a primeira é a voz, a segunda é a presença, a dizer para a pessoa: levanta-te, Bartimeu, o Senhor te chama. E não dizer assim: eu vou te dar um chute, cachorro magro, para você cair mais no buraco. Chutar morto é fácil, mas o Senhor quer que a gente levante. Por isso o tema: não podemos deixar de afirmar o que ouvimos e ouvimos. Filhos queridos, coloquemo-nos nesta atitude, a pedir ao Senhor: eu quero ver, eu quero enxergar-te. Porque com certeza, e termino minha homilia, a primeira coisa que o cego Bartimeu viu depois foi Jesus. A primeira coisa: eu quero ver, tua fé te curou. E ele viu Jesus. Que nós consigamos ver Jesus.